E se o segredo para controlar o peso não for só sobre queimar calorias, mas sim sobre construir uma máquina de queimar calorias mais potente? É exatamente essa estratégia que a gente vai desvendar agora. Olha, é um ciclo bem frustrante que muita gente conhece, né? Aquele esforço gigantesco para perder peso, e aí, quando menos se espera, o peso volta. Parece inevitável. Se essa história é sua familiar, a boa notícia é que o problema talvez não seja a falta de esforço, e sim a estratégia que está sendo usada. Então, vamos começar por ele, o ciclo da frustração. Para a gente entender como sair dele, primeiro a gente precisa mergulhar um pouquinho na ciência por trás disso e descobrir por que isso acontece, afinal. É o famoso efeito sanfona. E ele geralmente é resultado daquelas dietas super restritivas, sabe? O ponto-chave aqui não é falta de força de vontade, de jeito nenhum. É, na verdade, uma resposta biológica, uma defesa do nosso corpo contra uma estratégia que não funciona. Pensa só na lógica do nosso corpo. Ele foi programado para sobreviver. Quando a gente faz uma restrição de calorias muito severa, ele não está pensando, quero ficar em forma. Ele pensa, opa, tá faltando comida. E aí o que ele faz? Entra em modo de defesa, desacelera o metabolismo para economizar cada pinguinho de energia. E o pior, quando a comida volta a entrar normalmente, ele estoca tudo que pode como gordura, se preparando para uma próxima fome. É pura sobrevivência. Tá, então, como é que a gente sai dessa armadilha? A resposta tem em entender como o nosso corpo gasta energia de verdade. Para facilitar, vamos pensar nele como se tivesse dois motores. Isso mesmo. Imagina que o gasto de calorias de um dia inteiro é abastecido por dois motores diferentes. Os dois são super importantes, claro, mas um deles tem um poder que a maioria das pessoas nem imagina. De um lado, a gente tem o motor 1. É a energia que a gente gasta se mexendo, sabe? Correndo, na academia, caminhando. É o que queima calorias durante o exercício. Do outro lado, tem o motor 2. A energia que o corpo gasta só para se manter vivo. Respirar, fazer o coração bater, controlar a temperatura. Esse motor funciona o tempo todo, 24/7, até dormindo. Agora, a pergunta de US$ 1 milhão. Qual dos dois você acha que gasta mais calorias no fim do dia? Pois é, a resposta pode surpreender muita gente. O grande segredo não está só naquele motor que a gente liga quando se mexe, mas em dar um upgrade, em turbinar aquele motor que nunca desliga, a nossa taxa metabólica. E olha só esse gráfico, ele mostra tudo. Cerca de 70% de tudo que o corpo queima num dia vem da tal taxa metabólica basal. É aquele motor silencioso, em repouso. A atividade física fica com uns 20% e até a digestão dos alimentos gasta uns 10%. Isso muda completamente o jogo, né? A verdadeira chave, então, é fazer essa fatia gigante do bolo ficar ainda maior. Então, o que é essa TMB, a taxa metabólica basal? É basicamente a potência do motor que funciona em repouso. É o mínimo de energia que o corpo precisa para não desligar, para manter as funções vitais rodando. Entender isso é o primeiro passo para qualquer resultado duradouro. E aí vem a grande pergunta: tá, mas como a gente aumenta a potência desse motor? E a resposta está aí, direta da ciência. O jeito mais eficiente de acelerar o metabolismo de repouso é construir mais massa muscular. Simples assim. Bom, e isso nos leva direto para a ferramenta mais poderosa que a gente tem para construir esse motor metabólico, a musculação. Vamos entender como isso funciona na prática. Mas por que funciona? É simples. Músculo é um tecido, digamos, caro para o nosso corpo. Ele custa energia para ser mantido o tempo todo, 24 horas por dia. Já a gordura é um tecido de estoque, quase não gasta nada. Então, quanto mais massa muscular uma pessoa tem, mais calorias ela queima, sem fazer absolutamente nada, só por existir. E essa comparação aqui é perfeita. O exercício aeróbico, o cardio, é excelente, queima um monte de calorias, enquanto você está fazendo. Acabou o exercício, a queima de calorias despenca. Agora, o treino de força, a musculação, ela tem um benefício duplo. Queima calorias durante o treino, claro, mas o mais importante, ela constrói músculos. E esses músculos aumentam o gasto de calorias de forma permanente, o dia todo, a noite toda. É um investimento a longo prazo. E não é só isso. O treino de força ainda vem com um bônus, um efeito extra chamado afterburn. 775 calorias. Para um pouco e olha para esse número. Um estudo mostrou que esse pode ser o gasto extra de calorias que o corpo tem depois de um único treino intenso de musculação. É isso mesmo, é energia queimada enquanto a pessoa já está descansando no sofá. O nome técnico disso é EPOC.
Depois de um treino pesado, o corpo precisa de muita energia para se recuperar, para consertar as fibras musculares, para voltar ao normal. É como se o motor ficasse acelerado por horas, e esse processo todo queima centenas de calorias extras, muito tempo depois do fim do treino. Ok, então já entendemos a teoria sobre o metabolismo e o poder da musculação. Mas como a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça e monta uma estratégia que funcione de verdade, a longo prazo? A estratégia completa se apoia em 4 pilares. Primeiro, um déficit calórico leve, moderado, nada de passar fome. É só para sinalizar para o corpo queimar gordura, sem entrar em pânico. Segundo, o foco principal tem que ser o treino de força, para construir o nosso motor metabólico. Terceiro, proteína suficiente, que é o tijolo para construir esses músculos. E quarto, um ponto que muita gente esquece: dormir bem. Um sono ruim bagunça os hormônios da fome e joga o metabolismo lá para baixo. E essa frase da nutricionista Juliana Borges resume tudo. A chave é o equilíbrio. A ideia não é comer menos e pronto, mas sim dar ao corpo os nutrientes certos para ele poder construir músculo e funcionar do jeito certo. É sobre qualidade, não só quantidade. E aqui está o ponto mais importante de todos. O objetivo final não é só perder peso na balança, é mudar a composição do corpo, é ter menos gordura e mais massa muscular. Isso é infinitamente mais importante e mais saudável do que só ver um número da balança cair. Então fica aqui a reflexão final. E se o caminho mais inteligente para um corpo mais saudável e definido a longo prazo não for sobre o que se tira, mas sim sobre o que se constrói? É uma ideia que vira de cabeça para baixo tudo o que a gente costuma pensar sobre dieta e exercício. Valeu por acompanhar?